Vamos então à resposta ao questionamento de hoje, referente ao vídeo A Formação e Características dos Espíritos, da Gênese e Evolução. Então, quem nos trouxe o questionamento de hoje foi o Júnior Boechat. Então, ele fez o seguinte questionamento: eu gostaria de ouvir a sua opinião se é possível um espírito reencarnar com menos de 50 anos de sua morte. Estou perguntando porque tem um vidente aqui no YouTube que diz também receber recados da espiritualidade, que a Elis Regina já voltou, já reencarnou. Então, primeiramente, agradeço ao Júnior, pelo questionamento. Muito bom para a gente refletir aqui e conversar a respeito de vários conhecimentos interessantes sobre a doutrina. E começa então o Adriel, essa reflexão sobre esse tema. Bom, primeiramente, é possível? É. Agora é muito difícil da gente ter essa certeza, né, se o espírito reencarnou ou não, ou se foi o espírito, né, da Elis Regina ou de outro indivíduo. Por quê? Cada espírito tem, né, uma jornada evolutiva, né, tem os seus erros, seus acertos a cada reencarnação, e não existe um tempo definido, né, para que o espírito possa reencarnar ou não. Isso tudo depende do estado, né, que o espírito se encontra, da forma que o espírito desencarnou, da conduta que o espírito teve enquanto estava aqui na Terra. Isso tudo influi. A dinâmica, né, da reencarnação, ela é muito complexa. Ela não pode ser um fator assertivo, demilitador de tempo. Por exemplo, o espírito pode voltar com 10, 20, 30 anos. Depende, tem espíritos que ficam, né, muitos anos, mais de 100, talvez 200 anos. Depende, né, da maneira que o espírito se encontra, né, após esse desenlace do corpo físico. Porque daqui a pouco foi um espírito que cometeu inúmeras falhas, inúmeras faltas, né, e passa por um processo de não aceitação. Tem espírito que desencarna e não sabe que desencarnou, e esse não saber pode levar muitos e muitos anos até o espírito entender aquilo que está acontecendo. Depois que o espírito entendeu, tem todo um processo, né, de estudo que ele vai passar, um processo de readaptação, né, no plano espiritual, para que ele esteja preparado para voltar para o plano físico. Porque existe uma preparação antes do espírito voltar. Não dá para dizer assim que o espírito desencarnou e vai voltar com 5, 10 ou 20 anos. Ele vai passar por um processo de estudo, de aprimoramento. Tem muitos espíritos que às vezes próximo, inclusive, de encarnar, acabam desistindo. Claro que isso vai causar uma consequência, porque há toda uma preparação para que ele, né, venha, né, para o plano físico novamente, né? Mas existe isso, né? Às vezes o espírito tem medo de enfrentar a missão a qual foi concedida para ele, né? As provas que ele vai passar aqui na Terra. Então a dinâmica da reencarnação ela é muito complexa. Agora, outra coisa que temos que tomar cuidado, quando pessoas falam, né, o espírito da Elis Regina, o espírito do Ayrton Senna, o espírito de outras, né, está aqui na Terra. A gente tem que observar o seguinte: esses nomes que a gente tem aqui na Terra é a nossa identidade da a existência atual. Assim como nessa existência eu sou o Adriel, na outra existência eu posso ter sido, né, uma mulher, né? Posso ter tido outra identidade, eu posso ter tido outro nome. Então fica muito difícil da gente limitar essa ideia e dizer que o espírito de fulano ou ciclano, né, reencarnou, né? Às vezes isso é colocado muito mais como uma questão de impacto e midiática do que propriamente com assertividade. Porque, como eu falei anteriormente, a dinâmica da reencarnação ela é muito ampla. O nível de estudo, né, que o espírito precisa ter, até tem um livro muito interessante, se não me falha a memória, é Missionários da Luz, e lá fala sobre o processo reencarnatório do espírito Segismundo. Depois eu recomendo aí o pessoal pesquisar, e lá explica, né, perfeitamente, como que funciona esse processo da reencarnação do espírito, né? Então é importante a gente ter esse cuidado. E é claro, se a gente gosta, né, dessas figuras, né, se a gente tem uma admiração por elas, dependendo, né, qual
como elas desencarnaram, é importante que a gente faça a nossa prece também por esse espírito, para que ele consiga se desenvolver, porque a gente não pode ter absoluta certeza que o espírito reencarnou ou não, né? É um fato muito complexo para a gente simplesmente falar, né, de dentro para fora, né, que o espírito teve o seu processo de reencarnação concluído. Perfeito. Então, contribuindo, né, com essa reflexão do que o Adriel colocou, né, conforme o Adriel falou, possível é, né? Mas vamos entender um pouco esse ciclo, né? Como funciona de maneira geral, a regra comum, né? Nós temos uma existência. Quando nós desencarnamos, de acordo com as nossas condutas, o que prevaleceu das nossas condutas, das nossas escolhas, pensamentos e ações, né? Nós vamos para um lugar melhor ou pior, ou seja, para planos mais evoluídos, né, lá no plano espiritual, ou podemos ir, somos arrastados para um umbral, né? E existe uma grande questão, claro, sobre umbral, né, não ser um lugar físico, e sim psicológico e tudo mais, mas é um local de sofrimento, né? Isso é fato. Então, se, né, partindo do pressuposto, se for um espírito que teve condutas ruins ou complicadas, né, mesmo que sejam autodestrutivas e não para com os outros, ele vai ter que passar esse tempo de sofrimento no umbral, que pode levar muito tempo. Depois disso, ele começa um processo de recuperação, de reestruturação. Depois disso, ele tem um estudo e um preparo para uma nova existência. Depois ele vem para a reencarnação novamente. Então percebo que existe um ciclo, né, grande, demorado, né, e complexo. Se é um espírito evoluído, ele vem, teve uma existência, ele tem um desencarne. Normalmente ele não vai vir logo em seguida para cumprir uma outra missão. Ele vai, né, realizar uma outra missão no plano espiritual, outros trabalhos do lado de lá do plano espiritual também. Né? Mas claro que como ele não precisa passar por essa fase, né, do umbral, do sofrimento, da recuperação, ele tem a possibilidade de reencarnar mais rapidamente. Então esse é o ciclo natural. Por que natural? Existem exceções. Existem espíritos que acabam danificando muito o seu perispírito na existência, que precisam vir logo em sequência. É muito comum, por exemplo, isso nas pessoas que utilizam muito droga, né, ou cometem um suicídio, por exemplo, mas isso não é uma regra, né? É comum, mas não é uma regra. E esses espíritos precisam de uma reencarnação logo em sequência para reestruturar o seu perispírito. Ele danifica, ele deforma o seu perispírito ao ponto de ele precisar vir num novo corpo deformado, né, com deformações físicas e psicológicas, e muitas vezes em existências breves, né, perde a sua vida ali durante a infância ainda, só para ter essa reestruturação do perispírito, para depois ele poder ir para os processos de recuperação, de estudo e preparo para uma nova encarnação. Então, o mais comum de acontecer essas encarnações breves, né, essas reencarnações num prazo curto, são essas reencarnações breves, simplesmente para a reestruturação do perispírito. Então percebam que o fato de o espírito reencarnar rapidamente também não é necessariamente ligado à evolução. São infinitas condicionantes do que o espírito precisa fazer no plano espiritual e de qual é a necessidade de ele reencarnar rapidamente ou não. Porque existem muitos trabalhos e obras a serem feitas no plano espiritual. Muitos espíritos se dedicam, né, que nem o Adriel falou, 50, 100, 150, 200 anos, a obras de resgate, por exemplo, no plano espiritual. Então existem equipes socorristas que vão ao umbral realizar o socorro daqueles espíritos que desenvolveram um arrependimento genuíno por conta dos seus erros. Existe uma equipe que resgata esses espíritos. Existe uma outra equipe que vai tratar esses espíritos em hospitais espirituais. Existe uma outra equipe que vai conduzir os estudos e a preparação desses espíritos para uma nova reencarnação. E isso são só algumas possibilidades de trabalho no plano espiritual. Então, esses espíritos podem se destinar a este trabalho e ficar 50, 100, 200, 300 anos realizando esses trabalhos que vão dar um ganho evolutivo muito grande para o espírito também. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, né, vamos falar um pouco então sobre essa questão do tempo, né? O que são 40, 50 anos, por exemplo? O tempo ele é uma medida de matéria. Isso que nós conhecemos de tempo como minutos, horas e dias, ele está relacionado, né, à rotação do eixo da Terra, né, à rotação da Terra em relação ao Sol. Então é isso que define esse tempo que nós conhecemos, de horas, dias e anos. Mas o espírito, quando ele está no plano espiritual, ele é
diferente da matéria. Então, a gente já viu que a trindade universal do Espiritismo é Deus, Espírito e matéria. Ou seja, o Espírito ele não está submetido à matéria. Então, essa questão de tempo para o Espírito, quando no plano espiritual, não é válida. Eles não dependem disso. Então, muito se fala, quando a gente estuda mais a fundo a doutrina espírita, sobre o tempo para os espíritos, para os desencarnados, a gente fala que o tempo para eles é psicológico, ou subjetivo. Está mais ligado, né, ao que o espírito está fazendo. Então, por exemplo, quando o tempo passa mais rápido para os espíritos no plano espiritual? Quando, né, eles estão realizando algo de que se gosta. Né? Assim como pra gente, né, quando a gente faz algo que a gente gosta, o tempo passa muito mais rápido. Quando tu tá de férias, né, relaxando, fazendo as coisas que tu gosta, por exemplo, passa voando. Mas quando se está em sofrimento, passando por alguma dificuldade, o tempo passa muito mais devagar. Eu tenho um exemplo claro disso, né? Eu fiz então a Academia Militar das Agulhas Negras, né, a AMAN, e lá nós tínhamos treinamentos dificílimos, né, durante 5 anos. E aí, de tempos em tempos, nós íamos para o campo, uma situação na qual nós éramos submetidos a estresses, né, ao limite do corpo e da mente. Então, quando nós fazíamos esses campos, fisicamente eles duravam 5 dias, normalmente. Mas psicologicamente, para a gente parecia um mês, parecia uma eternidade, porque tu em sofrimento contínuo. Então percebam, né, espelhando isso, os espíritos que estão no umbral, por exemplo, pode ser que esteja passando para nós 10 anos. Mas para o espírito que está em sofrimento contínuo, aquilo parece uma eternidade. Aqueles 10 anos podem parecer 200 anos. Ele não está submetido ao tempo da matéria. Então, ele está submetido ao tempo psicológico. Então, percebam o quão interessante isso. Ao mesmo tempo que para os espíritos mais desenvolvidos, eles não têm a limitação, por exemplo, do tempo para a locomoção, para o pensamento. Então, o que a gente demora para fazer hoje aqui, né? Então, a gente precisa ir, por exemplo, no centro espírita, tem um tempo de deslocamento, aí nós vamos realizar um estudo, existe todo um esforço para tentar entender aquele estudo e produzir, né, um conhecimento através disso. Para o espírito, não existe esse tempo de deslocamento, não existe esse tempo, né, do pensamento, da reflexão muito mais rápido. Não existe dia ou noite para o espírito também. Não existe a necessidade do repouso e de dormir. Então percebam quantas condicionantes há que tornam o tempo para os espíritos muito diferentes. Se diz, inclusive, né, que em planos muito mais evoluídos, os espíritos superiores que estão próximos da perfeição ou já alcançaram a perfeição, para eles o tempo é quase um eterno presente. Eles não têm essa questão, né, de ver assim, não, agora eu vou realizar uma obra, um trabalho, né, durante 200 anos. Nossa, vai ser muito tempo, então eu vou ficar realizando essa missão. Não, para o espírito superior ele pensa assim, esse trabalho é útil, esse trabalho vai ajudar as pessoas, eu vou estar produzindo, trabalhando em prol da obra de Jesus, de Deus, sim. Então ele se dedica a esse trabalho, não importa quanto tempo vai demorar. Porque é um espírito que possui 50, 100, 200 mil anos de existência. O que é 200 anos para ele? Não é nada. Né? Então tem mais uma correlação interessante para a gente fazer com a nossa existência, né? Que a gente normalmente, quanto mais velho nós vamos ficando, a gente ouve direto as pessoas comentando, né? Nossa, como os anos estão passando rápido. Mas esse ano passou voando, né? Só que se a gente for tentar observar como era quando nós éramos adolescentes, quando nós tínhamos 15 anos, por exemplo, o ano durava muito, né? Nosso ano na época do colégio durava muito, era gigante. Por quê? Um ano para uma criança de 10 anos de idade é 10% de tudo que ele já viveu. Né? Agora, um ano para uma pessoa com 100 anos de idade é 1% do que ele já viveu. É muito pouco. Eu percebo a diferença, quanto mais tempo nós temos, né, se torna pequeno aquele tempo ao qual estamos falando. Então, falar em 40, 50 anos para um espírito que possui 5 mil, 10 mil anos de existência, cara, 50 anos não é nada. É um piscar de olhos para eles. Para nós parece muito tempo. Então percebam quantos detalhes existem, né, nessa questão da diferenciação do tempo aqui e lá. Então é muito complicado, né? Não existe uma correlação exata em dizer que 10 anos do plano material é 50 anos do plano espiritual ou algo do tipo. Não. É algo, uma medida psicológica, subjetiva, de acordo com o grau de evolução do espírito e o que o espírito está passando naquele momento. E voltando para encerrar, né, o caso prático, né, que o Júnior nos questionou sobre a Elis Regina,
tem essa questão que o Adriel falou. Então, assim, muito cuidado quanto a isso. A regra, por assim dizer, é que as pessoas não saibam quem elas foram na existência passada e quando determinado espírito reencarnou. Essa é a regra. Nós não devemos saber quem nós somos na existência passada e nem quando o espírito reencarnou. Por isso há a lei do esquecimento. Se fosse para nós lembrarmos, nós lembraríamos. Né? Se Deus colocou sobre nós o véu do esquecimento para a existência, é porque não é para sabermos. Então, assim, são situações muito específicas no qual nos é concedido pelos espíritos a oportunidade de saber algo referente a isso. Muito específicas. Então eu percebo um certo exagero, né, quando a gente vê essas coisas nas redes sociais, né, no YouTube e tudo mais, de muitas pessoas querendo trazer como se fosse assim, não, eu tenho mediunidade, então quem quiser me procura que eu vou te dizer quem tu foi nas últimas existências. Quem quiser saber se fulano já reencarnou ou não, me procure que eu vou lhe dizer. Olha, sinto muito, não é assim. Na visão espírita não é assim. Não estou aqui questionando outras crenças espiritualistas e tudo mais. Fiquem à vontade, claro, é a crença de cada um. Não estamos aqui criticando isso. Mas como estamos falando aqui sobre espiritismo, a situação não funciona bem assim. Então é muito cuidado quanto a isso. E terminando então, né, lembrando, né, Júnior, que a Elis Regina, ela morreu então, né, desencarnou com 36 anos de idade, em 1982, né, e por mais que ela fosse, né, segundo nos trazem, né, ela fosse espírita, era uma estudiosa das obras do Allan Kardec e realizava shows beneficentes e tal, mas o motivo do falecimento da Elis Regina foi uma overdose de álcool, cocaína e medicamentos. Né? Então, assim, é muito pouco provável que ela tenha passado por todo esse ciclo, né, de sofrimento no umbral, de recuperação, de estudo e preparação e retornar ao corpo carnal. A menos que ela tenha retornado naquela exceção que eu falei, né, para recuperar o dano grande que ela causou ao seu perispírito. Porque, assim, por mais que ela tenha essas atividades, tenha tido essas atitudes boas, por assim dizer, de shows beneficentes, estudar a doutrina, isso não exime a gente de arcar com as consequências das escolhas ruins. O fato de uma pessoa ser de determinada religião, de ela realizar certas coisas boas, por exemplo, não, nós somos trabalhadores do Centro Espírita, eu e o Adriel, a gente realiza palestras no centro, não, então necessariamente nós iremos para um lugar bom. Existem muitas pessoas que acham isso, todas as crenças, não é mesmo? Não, a pessoa é um padre, um pastor, né, um responsável por certo culto, por certo congresso religioso, né, ou por certa crença, e as pessoas acabam achando que por isso aquela pessoa está salva. Ela não está salva por conta disso. O que vai salvar ela, né, ou seja, o que vai conceder a ela ir para planos mais evoluídos sem passar por este processo de sofrimento, né, na recuperação no umbral, é justamente as atitudes que ela teve, além de simplesmente ser um representante ali. Porque a gente percebe muitas pessoas, tanto no espiritismo quanto nas outras crenças, que são representantes religiosos, por assim dizer, mas por detrás dos panos a pessoa enriquece, explora os outros, né, rouba, abusa de outras pessoas, né, utilizando a fé como escudo para isso. Meu irmão, sinto muito. Você pode estar enganando os seus fiéis, você pode estar iludindo as pessoas que estão ali, naquele local, naquele momento, mas jamais estará enganando a Deus. Aquele espírito vai sofrer muito, vai ter, né, nessa questão psicológica que a gente falou, vai ter que passar muitos anos em sofrimento quando desencarnar. Então, é uma pena, né, que a Elis Regina ela tenha tido essas condutas que provavelmente vão levar ela, ou levaram já ela, né, a esse grau, né, de sofrimento e recuperação por conta do que ela fez com o seu corpo físico, né, que a gente chama de suicídio inconsciente. Suicídio consciente é quando a pessoa comete um ato de suicídio. Né? E suicídio inconsciente é quando a pessoa danifica o seu corpo físico ao ponto de desencarnar antes do tempo programado para ela. Então, né, a gente emite aqui a maior solidariedade, né, e orações para que Elis Regina esteja recuperada, mas então fica essa observação que é pouco provável que ela reencarne num tempo curto, a menos que seja para uma recuperação do perispírito, na minha visão, né? Não sei se o Adriel quer complementar com alguma coisa. Eu acho que está bem complementado aí, eu acho que tu esclareceu bem. Uh, Mais uma vez, né, a importância desse cuidado, né, porque tem muitas pessoas que às vezes querem se beneficiar, acabam cobrando, né, das pessoas que não têm tanto conhecimento assim,
para estar fazendo práticas de regressão, essas situações todas, né? Lembrando que o médium, né, que realmente trabalha em prol, né, da espiritualidade maior, né, dos benfeitores, ele não vai cobrar nada de ninguém, né, para fazer nenhum tipo de procedimento, né, de questão de regressão, porque isso é muito complexo. Tem pessoas que não estão preparadas para ter acesso, né, ao que aconteceu. E até mesmo no livro dos Espíritos, tem uma questão onde nos fala, né, que a gente só tem esse acesso às vidas passadas para quando for para nossa evolução. Então não é um joguinho, uma brincadeira. Não, tem mediunidade, então ele pode sim ter acesso ao que aconteceu nas vidas passadas da pessoa. Não, a pessoa só vai ter esse acesso se for para a elevação dela, se for uma ferramenta, um módulo, para que essa pessoa consiga absorver aquilo que ela fez de errado na sua vida anterior, né, e possa corrigir nessa vida. Não é uma questão que, né, a pessoa, por ser médium, vai te cobrar um valor lá e vai fazer a regressão e tu vai descobrir de... Não, não é. A espiritualidade não é brincadeira. Os desígnios de Deus, eles não são, né, brincadeiras nem joguetes de ninguém. Agora, infelizmente, tem muitos irmãos, né, que pela falta de esclarecimento de elevação moral acabam brincando, né, com a falta de conhecimento, às vezes com a dor daqueles indivíduos, né, que estão tão fragilizados, querem saber notícias de parentes que já desencarnaram, né, e algumas pessoas ainda acabam brincando com o sentimento, né, dessas pessoas que estão sofrendo, trazendo informações erradas e coisas que não vão agregar na vida da pessoa, muito pelo contrário, né? Esse indivíduo está criando uma dívida para ele e está trazendo ainda mais problemas para aquela pessoa que recebeu essas informações. Então, por isso a importância da gente estar estudando, buscando, né, esse conhecimento para não cair, né, nas mãos de irmãos menos esclarecidos. Perfeito. Então agradeço a todos, né, por acompanhar esse vídeo. Peço que aqueles que gostaram, né, que curtam o vídeo, que compartilhem, tragam questionamentos que possivelmente possam ter surgido através da nossa conversa. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo sábado, quando a gente vai refletir então sobre o próximo questionamento. Muito obrigado.